Thiago, nós somos do grupo 2 e vamos falar sobre os climas. Mas, primeiramente, o que é clima? Clima é um conjunto de características e dinâmicas atmosféricas de uma determinada região analisadas ao longo de um período de tempo. Os diferentes climas do planeta podem ser influenciados por fatores como temperatura, umidade do ar, radiação solar, precipitação e ventos. Agora irei dar uma introdução sobre os temas do nosso trabalho. O planeta Terra apresenta uma enorme variedade de climas resultando da sua posição em relação ao Sol e também de fatores como o relevo, a altitude e a proximidade dos oceanos. Esses elementos fazem com que cada região do mundo tenha características climáticas únicas. Perto da linha do Equador, as temperaturas costumam ser elevadas durante todo o ano e as chuvas são frequentes. Esse tipo de clima é conhecido como clima equatorial e pode ser encontrado em regiões como a Amazônia, na América do Sul e a Bacia do Congo, na África. Nesses lugares, a vegetação é densa e verde o ano inteiro, com grande biodiversidade de plantas e animais. À medida que a gente afastamos do Equador, chegando em áreas próximas aos trópicos, encontramos climas como tropical e desértico. No clima tropical, as temperaturas ainda são altas, mas as chuvas passam em ocorrer em determinadas épocas do ano. Por exemplo, o verão costuma ser chuvoso e no inverno mais seco. Já nos desertos como o Saara, quase não chove, o que torna a vegetação muito escassa e as temperaturas bastante extremas durante o dia e a noite. Nas regiões de latitude média, predomina climas temperados, com estações bem definidas como outono, verão e inverno, que ocorrem nas regiões das partes da América do Norte e da Ásia. Essas variações de temperatura ao longo do ano influenciam fortemente a agricultura até o modo de vida das pessoas. E quando chegamos nas áreas mais distantes do Equador, próximos aos círculos polares, encontramos climas frios e polares, com temperaturas muito baixas praticamente o ano todo nessas regiões, como na Antártida e no norte do Canadá. O gelo e a neve predominam e a vida lá é mais difícil por causa das condições extremas. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre dois tipos de climas, o clima equatorial e o clima tropical. Bom, esses dois climas têm bastante coisa em comum, porém, por outro lado, eles são completamente diferentes. Começando a falar sobre o clima equatorial. Ele é um tipo de clima que tende a ocorrer em regiões próximas à linha do Equador. Essas regiões próximas a essa linha do Equador, que é uma linha que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Algumas delas, nós temos exemplos da Amazônia e do Congo. Bom, características desse tipo de clima é que nesse clima não há período de inverno, ou seja, não há estação fria. A estação fria ela não está presente nesse tipo de clima que ocorre nessas regiões. E o calor é um calor prolongado, um calor extenso. Bom, essas características desse tipo de clima em específico favorecem para a formação de florestas mais densas. O que são essas florestas? São florestas que têm uma vegetação mais acumulada, como por exemplo a floresta amazônica, que é considerada uma das maiores florestas tropicais do planeta Terra. E agora falando sobre o clima tropical. Bom, o clima tropical ele ocorre mais nas regiões de Caatinga, lá para o sul do país. E, diferentemente do clima equatorial, ele é marcado por um inverno seco. No período de inverno ocorre uma seca e no verão chuvas intensas e prolongadas. Ou seja, é invertido. O inverno ele passa por um período de seca e as chuvas tendem a ocorrer no verão. Bom, a vegetação nesse tipo de clima, ela é mais, como eu posso falar,
ela não é densa como a do clima equatorial. Por isso, florestas conhecidas como a floresta amazônica não, a floresta da Mata Atlântica, tendem a ocorrer nessas regiões onde o clima tropical está predominantemente acontecendo nessa região. Bom, agora comparando esses dois tipos de clima. O clima equatorial e o clima tropical são dois tipos de climas que passam por um período quente, porém, por outro lado, apenas um deles apresentam estações bem definidas, que é o clima tropical. E foi essa a minha parte. Oi, gente, eu me chamo Adma e hoje eu vou falar sobre 3 tipos de clima diferentes que existem no nosso país. Eu vou falar sobre o clima desértico, o clima mediterrâneo e o clima polar. Primeiro eu vou falar sobre o clima desértico. O clima desértico, ele é assim: de manhã as temperaturas são muito altas e de noite a temperatura cai bastante. Isso acontece porque lá quase não tem nuvens, fazendo assim com que o sol se aqueça muito rápido. Porém, quando esse sol vai embora, a temperatura cai rapidamente. Lá também quase não tem chuvas e lá também o ar é muito seco. E como exemplo desse clima, a gente tem o deserto do Saara, que se encontra lá na África, que tem esse tipo de temperatura. Lá quase não é habitado pela falta de água. Agora eu vou falar sobre o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele tem verões muito quentes e secos, enquanto o inverno lá tem climas amenos e mais chuvosos. A gente pode encontrar esse clima principalmente em partes perto do mar Mediterrâneo e perto da Austrália. O que acontece é que quando lá chove no inverno, as vegetações acabam crescendo e ficam mais bonitas. Já no verão, que é mais seco e quente, as vegetações acabam morrendo, ficando secas, assim não tendo muita beleza, enquanto tem no seu inverno. Mas muitas cidades famosas, bonitas, costumam ficar lá por ser o clima mais normal que tem. Agora eu vou falar sobre o clima polar. O clima polar é o mais frio que tem. Lá o solo fica coberto por gelo e por neve. A temperatura o ano todo é sempre abaixo de zero. E lá só ficam animais que já são realmente acostumados a viver com esse tipo de temperatura. A gente pode ter como exemplo os pinguins e também os ursos polares, né? Lá quase não tem vegetação, porque eles não conseguem manter as vegetações naquele frio que é. E essa temperatura ela pode ser encontrada tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Esses 3 tipos de clima que eu falei conseguem mostrar pra gente como que o nosso país é diversificado. Enquanto tem lugares que acabam sendo muito frios e passando até do limite do frio e da neve, outros lugares mal têm chuvas. Isso mostra como que o nosso país é diversificado em questão dos climas. Boa noite, hoje vou apresentar para vocês um tema muito importante para a geografia, os climas equatorial e tropical no Brasil. Esses 2 tipos de clima exercem grande influência na paisagem, na vegetação, até na forma de como as pessoas vivem em cada região do país. Começando pelo clima equatorial, esse tipo de clima ocorre principalmente na região norte do Brasil, especialmente na área da Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. O clima equatorial é marcado por altas temperaturas durante todo o ano, geralmente acima de 25 graus e por uma umidade muito alta. Isso acontece porque essa região está próxima à linha do Equador, onde o Sol incide de forma direta praticamente o ano inteiro. Outra característica importante é que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, ou seja, não existe uma estação que a vegetação seja muito densa ou muito verde. A floresta amazônica é a vegetação típica desse clima. Uma floresta fechada com árvores muito altas, folhas grandes e uma enorme variedade de espécies de vegetais e animais. Essa floresta tem um papel fundamental no equilíbrio do clima do planeta porque ajuda a regular a temperatura e a umidade do ar, além de produzir grande parte do oxigênio que respiramos. Agora falando sobre o clima tropical. Esse clima é predominante em grande parte do centro-oeste e sudeste, também em partes do nordeste do Brasil. Diferentemente do equatorial, o tropical apresenta 2 estações bem definidas, o verão quente e chuvoso e o inverno seco. Isso acontece por causa da variação das massas de ar e da influência da zona de convergência do Atlântico Sul, que traz uma umidade no verão e seca no inverno. A temperatura média também é alta, mas as chuvas são concentradas em determinados períodos do ano. A vegetação dessas áreas se adaptou à variação climática no centro-oeste. Por exemplo, predomina o cerrado,
um tipo de vegetação com árvores de troncos tortos, casca grossa e raízes profundas, que ajudam a planta a resistir tanto à seca quanto ao fogo natural. Já no litoral e no sudeste e parte do nordeste encontramos a Mata Atlântica, uma floresta úmida e muito rica na biodiversidade, embora bastante devastada pela ocupação humana ao longo dos séculos. Boa noite, hoje eu irei falar sobre dois climas do Brasil, o clima semiárido e o clima litorâneo. O clima semiárido ocorre principalmente no sertão brasileiro e em partes do norte de Minas Gerais. Tem altas temperaturas, poucas chuvas durante os períodos de seca. A vegetação típica é a caatinga, formada por plantas adequadas à seca. Os solos são rasos e pedregosos, e a região sofre com a falta de água, mas mesmo assim a caatinga tem grande biodiversidade e é um bioma exclusivo do Brasil. Já o clima litorâneo ocorre ao longo do litoral brasileiro, principalmente no leste do país, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, e também em partes do sudeste e sul. Tem temperaturas altas durante o ano e chuvas bem distribuídas, pois a umidade do mar traz muitas chuvas. A vegetação original é a Mata Atlântica, com florestas densas e úmidas e ricas em biodiversidade. Os solos são férteis, mas de muita vegetação foi destruída pela urbanização. Olá, Tiago. Tudo bem? Me chamo Emanuele e agora vou falar sobre o clima subtropical. Bom, o clima subtropical é característico da região sul do Brasil. Esse clima se destaca por apresentar invernos frios, muitas vezes com temperatura abaixo de zero, e verões amenos, ou seja, que não são tão quentes quanto em outras partes do país. Outro ponto importante é que as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano, ou seja, não havendo uma seca, uma estação bem definida. Esse clima influencia diretamente a vegetação típica da região, como a Mata das Araucárias, onde encontramos o famoso pinheiro do Paraná. Além disso, o clima subtropical contribui para as atividades agrícolas específicas e molda o modo de vida da população local. O Brasil, por ser um país de grande extensão territorial, possui uma grande diversidade climática. Essa variedade é o resultado das diferenças do relevo, altitude e latitude, e afeta não só a vegetação, mas também a economia, a agricultura e a cultura das regiões. Conclusão: o clima subtropical é um dos fatores que tornam a região sul única dentro do país. Suas temperaturas são baixas, a vegetação típica e as características do ambiente influenciam diretamente as atividades humanas e ajudam a compor a diversidade climática que existe no território brasileiro.
partir dessas explicações, já posso falar com vocês da divisão dos climas do mundo. Nós vamos ter zonas térmicas. Quem são elas? As zonas que ficam entre os trópicos, ou seja, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, é chamada de zona tropical ou intertropical. A zona que fica entre o trópico e o círculo é chamada de zona temperada, e a zona que fica do círculo até o polo é chamada de zona polar. Por que há a divisão dessas áreas? Especificamente porque nós vamos ter climas típicos de cada uma dessas áreas. Com relação aos climas tropicais, os climas que ocorrem entre os trópicos, são climas que têm como características climas quentes, que tem normalmente 2 estações bem definidas, verão e inverno. Não quer dizer que o inverno seja frio, mas o inverno vai ter uma temperatura mais amena, ou seja, vai ser menos quente. E na maior parte das vezes com chuvas bem distribuídas e um volume considerável. Os climas temperados, por sua vez, já têm como característica apresentar 4 estações bem definidas. Por quê? Eles sofrem a influência do movimento de translação, de modo que, durante o período de verão, eles recebem muita insolação, muita radiação solar. Já no período de inverno, eles já não recebem tanta radiação. Dessa forma, vai fazer com que nós tenhamos nesse clima uma variação muito grande. E uma transição entre as estações bem nítida. Ou seja, nós temos o inverno, entre o inverno e o verão nós temos a primavera. O que é isso? É o período em que está aumentando a incidência de radiação solar. Normalmente é o período em que nós estamos tendo derretimento das neves, brotamento de plantas, flores, etc. Chuvas, até chegar no verão, que é o período mais quente. Do verão para o inverno nós temos o outono. Já vai ser o lado contrário, o inverso. Ou seja, já está diminuindo a temperatura. As plantas, aquelas que têm folhas decidas ou caducas, o que são isso? As plantas que perdem as folhas nesse período desfavorável, e no caso desses climas, o período desfavorável é o inverno. Então as plantas começam a perder as folhas, por quê? Para quando chegarem no inverno, eles terem uma defesa contra as baixas temperaturas. Então reparem que os climas temperados, é nítido essa mudança de estação do ano. A porção polar, já um pouco diferente dos climas temperados e principalmente dos climas tropicais, são os climas mais frios do planeta. Normalmente o que nós percebemos? São áreas em que as temperaturas no verão vão ser um pouco maiores que 0 graus quando chega a isso. Em média nós temos temperaturas quase que o ano todo negativas. Como que se caracteriza esse clima? São 2 estações. Mas 2 estações como? Verão e inverno. Vocês podem até perguntar, verão, quente? Não, na verdade, o que nós vamos perceber? Nessas áreas, nós vamos ter um único dia e uma única noite o ano todo. Ou seja, um dia de 6 meses e uma noite de 6 meses. Por quê? Por causa do movimento de translação. O movimento de translação faz com que essa área receba sol durante 6 meses ininterruptos, como também deixe de receber sol durante os outros 6 meses. Então, o que vai marcar o que é verão e inverno? O período que tem insolação, que tem luz, verão. O período sem luz, inverno. Há também climas de transição entre as zonas térmicas. Nós temos, por exemplo, o clima subtropical, que é a transição entre os climas tropicais, ou seja, a zona térmica tropical e a zona térmica temperada. Ou seja, ele não tem nem as características das 4 estações muito bem definidas, como os climas temperados, mas também não tem as características de climas muito quentes, como são dos climas tropicais. Da mesma forma, nós vamos ter também o clima subpolar, que é a transição entre os climas temperados e os climas polares, também seguindo a mesma lógica. Não tem nem as características totais dos climas polares, nem também todas as características dos climas temperados. Existem 2 tipos climáticos que eles não seguem zonas térmicas, que eles podem ocorrer normalmente nas regiões tropicais e nas regiões temperadas. Que climas são esses? É o clima árido ou clima desértico. Os desertos são formados por condições específicas, às vezes por causa da extensão da área continental, em outros momentos em função, por exemplo, de barreiras de relevo, em outras por causa da influência de correntes marinhas. Mas são climas secos, com baixíssima pluviosidade e que têm uma variação de temperatura muito grande durante dia e noite. Outro clima também que tem essa característica
são os climas de montanha. Ou seja, nas grandes cadeias montanhosas do mundo. Nós temos cadeias montanhosas, por exemplo, sob a linha do Equador. Mas em função da altitude, nós temos ali temperaturas baixas, inclusive com neves permanentes, neves eternas. Como também nós temos cadeias montanhosas nas regiões de clima temperado, também seguindo a mesma lógica com o que a gente chama de clima de montanha.